Bom, pessoal, a gente agora vai tratar, dando continuidade ao assunto de microbiologia básica, a gente vai falar dos processos de genética bacteriana, ok? Bom, quais são os mecanismos que as bactérias utilizam para poder se replicar? Replicar não é o termo correto, certo? Para poder se dividir. A gente tem a parte assexuada do processo, onde uma célula bacteriana ela se divide por mitose, certo? Dando origem a duas células filhas com idêntico conjunto cromossomal, ou seja, com um genoma extremamente idêntico. Aí vocês devem estar se perguntando, mas a gente tem situações na qual a geração filial, ou seja, as bactérias oriundas desse processo de divisão apresenta diferenças do material genético. Sim, mas elas são conseguidas por meio de processo de reprodução sexuada, num processo que a gente chama de processo de espalhamento horizontal dos genes, onde vai haver recombinação do material genético que envolve duas bactérias para o processo. Na reprodução assexuada, uma bactéria se divide por mitose em duas bactérias com igual conteúdo genético. A gente chama isso de divisão binária, cisparidade ou fisão binária. Depende do autor que vocês estiverem utilizando, vai ter essas três nomenclaturas para o mesmo processo. Agora a gente tem o processo horizontal, que é representado pela transformação, transdução e conjugação, que é a transferência desse material genético que vai dar uma variabilidade genética à geração filial bacteriana. Bom, no processo, ainda considerando o processo vertical, ou seja, no processo na qual essa bactéria ela é oriunda de um processo assexuado de divisão, pode acontecer o processo de mutação, certo? Onde esse material genético ele vai sofrer alguma alteração da base nitrogenada, que é a adenina, timina, guanina, citosina, que são as bases nitrogenadas que compõem a molécula do DNA, que é o principal constituinte do material genético bacteriano, aquela estrutura que está presente lá no nucleóide. Lembra, bactéria não tem núcleo, bactéria tem um equivalente nuclear, que a gente chama de nucleóide. O material genético não apresenta um envoltório nuclear e ele está concentrado numa região do citoplasma, certo? Bom, durante o processo dessa divisão assexuada, dessa divisão binária, esse material genético ele fica ancorado ao mesossomo septal ou mesossomo central para poder estabilizar para poder ser estabilizado durante o processo de divisão celular e assim ele ser distribuído de forma equitativa à célula filha, à geração filial. Bom, pessoal, em relação à mutação, que é um processo de vertical de transmissão de uma variabilidade genética, ele pode se dar de forma natural, que é bastante rara, acontece uma mutação para cada 10 bilhões de divisões celulares bacterianas, e existe a induzida por agentes químicos, agentes físicos, radiação ionizante ou não ionizante, por exemplo, que pode alterar, de certa forma, a estrutura molecular das bases nitrogenadas, conferindo mutações que podem ser nulas para a bactéria ou pode trazer mutações que pode trazer algum tipo de benefício para a bactéria. Mas pode acontecer também de haver a mutação que traga algum malefício, algum prejuízo para a bactéria. Logicamente, ela não vai perpetuar essa mutação de caráter maléfico para geração filial, certo? Então a gente tem esses dois processos de mutação, a natural e a induzida. E nessa induzida, nessa natural, a gente tem as chamadas mutações pontuais, onde a gente tem a alteração de uma base nitrogenada lá da trinca de nucleotídeos, que vai fazer com que haja a modificação de um aminoácido da sequência de aminoácidos que formam a cadeia polipeptídica. E é interessante que vocês façam uma revisão de biologia molecular, de genética, para poder estar acompanhando essa aula aqui de genética bacteriana, ok, gente? A gente pode ter, durante essa troca de bases nitrogenadas, de adenina, guanina, citosina e timina, as chamadas mutações de transição e transversão, que pode acarretar na modificação de um aminoácido e essa modificação de aminoácido fazer com que haja
a produção de uma proteína que venha a trazer algum tipo de vantagem para essa bactéria, algum enzima, alguma proteína canal que vai fazer com que um determinado fármaco seja retirado dessa bactéria, ou seja, criando as chamadas bombas de efluxo. O medicamento, assim que ele entre no citoplasma dessa bactéria, ele seja rapidamente expulso desse citoplasma bacteriano. Enfim, são informações causadas por esses processos de mutação que pode trazer algum tipo de benefício a essa bactéria. Ou essa mutação pode ser simplesmente nula, não trazer nenhum tipo de vantagem à mesma. A bactéria continuar o seu curso normal, sem nenhum tipo de benefício no ambiente na qual ela se encontra, ok? Bom, a gente tem um outro processo de transferência de genes das bactérias que a gente chama de recombinação genética, que é a forma horizontal, que se dá de duas formas: transformação, conjugação ou transdução. É o tipo de reprodução sexuada, ele vai envolver duas bactérias para acontecer esse processo de transferência de gene. Isso vai trazer um processo de variabilidade genética decorrente do processo de recombinação genética. Então vamos falar sobre cada um desses processos, pessoal. A transformação, o que vem a ser transformação? É a captação do material genético de uma bactéria, né? Está disperso no ambiente, ou seja, tem uma molécula de DNA dispersa no ambiente, a bactéria vai lá e capta, certo? Esse é o processo de transformação. E não é qualquer bactéria que vai ter esse processo. Ela necessita de ter proteínas, de ter um conjunto, de ter um aparato bioquímico necessário para poder captar esse material genético e incorporar no seu genoma. E esse processo de captação ele se dá de forma diferente, tanto nas gram-positivas quanto nas gram-negativas. Que a gente, no momento oportuno, eu vou utilizar um estudo dirigido ou uma atividade avaliativa para a gente poder estar ratificando esse processo diferencial das gram-positivas e negativas no processo de transformação, certo? Então, num primeiro momento, grosso modo falando, a gente tem que entender o que é a transformação. Captação do material genético disperso no ambiente por determinadas bactérias que têm o sistema enzimático, o sistema bioquímico, o aparato bioquímico necessário para isso, ok? Depois a gente tem o processo de conjugação. Pessoal, o processo de conjugação é a transferência do material genético de uma bactéria para outra, da bactéria doadora para uma bactéria receptora. Onde a bactéria doadora ela tem que ter uma estrutura, o chamado pilus sexual, ou também chamado pilus F, certo? Ele tem que ter o plasmídio, também chamado de plasmídio F, para poder mediar o processo de transferência do material genético, seja cromossômico, seja o extracromossômico, que é o plasmídio, que é a molécula de DNA circular, que é extracromossômico, que contém informações que não são vitais à sobrevivência bacteriana. Ela confere informações que trazem alguns tipos de benefícios, de vantagens para essa bactéria, certo? E a presença de um plasmídio extra, que é o plasmídio F, que vai permitir a expressão desse pilo sexual que vai mediar a transferência do material genético da bactéria doadora para a bactéria receptora, como vocês podem ver no pictograma, no gráfico que eu acabei de... que eu disponibilizei para vocês nesse material de suporte aí, nesses slides, certo? Depois a gente tem um outro evento de transferência horizontal de genes, que é o de transdução. Nesse aqui, há necessidade de um vírus, pessoal, um vírus que parasita bactérias, que é chamado de bacteriófago, pessoal. Sim, a gente tem vírus que parasita bactérias. Então, a gente tem dois tipos de transdução, a generalizada e a especializada. A generalizada é quando qualquer fragmento da molécula do DNA de uma bactéria pode ser transferida para outra. Já a especializada, determinados segmentos da molécula de DNA, ou seja, determinados genes, são passados de uma bactéria para outra. Bom, como é que se dá esse processo, pessoal? Durante o vírus, a gente vai ver com mais riqueza de detalhes. O vírus ele tem o chamado ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que é o ciclo lítico? É quando ele injeta o seu material genético no material genético da célula do hospedeiro e causa a lise da célula hospedeira, permitindo a liberação de novas partículas virais. O ciclo lisogênico é aquele ciclo na qual ele fica latente. Ele insere o seu material genético no material genético, no genoma da célula hospedeira, formando uma estrutura chamada de epissomo ou profago, e ele fica num período de latência, ele não causa a lise e a morte dessa bactéria, certo? Ou da célula hospedeira. Bom, na transdução generalizada, o que vai acontecer? A necessidade de um vírus de ciclo lítico, onde ele vai incorporar o DNA viral, certo?
Esse DNA viral vai ser captado pelo DNA bacteriano e vai, logicamente, ter uma fusão de DNA viral com DNA bacteriano, certo? Bom, durante o processo de produção de novas partículas virais, o que vai acontecer? A gente vai ter a criação de novas partículas virais e a incorporação de um DNA misto, tanto com DNA bacteriano mais DNA viral. E a liberação de partículas virais com esse DNA híbrido, com esse DNA mesclado, misturado. Pois bem, essa bactéria vai sofrer uma lise, essa bactéria serviu como célula hospedeira para a produção de novas partículas virais. Pois bem, essas novas partículas virais vão parasitar novas bactérias. Quando ele inserir o seu material genético, esse material genético híbrido vai ser incorporado ao material genético da nova bactéria. E se ele resistir a esse ciclo lítico, ele vai incorporar informações vindas de uma outra bactéria. Além dele incorporar informações vindas de uma outra bactéria, ele vai incorporar também informações vindas do vírus, certo? Que isso pode trazer algum tipo de benefício ou ser nulo para essa bactéria, ok? A gente tem também a chamada transdução especializada. Essa transdução especializada eu dependo de um ciclo lisogênico do vírus. O que vai acontecer? Durante a inserção do material genético viral, a gente vai ter a incorporação pelo material genético bacteriano e a gente não vai ter, nesse momento, a produção de novas partículas virais. Simplesmente, a bactéria vai captar o material genético viral e incorporá-lo ao seu genoma. Isso pode trazer algum tipo de benefício ou ser nulo para a bactéria, ou ser também maléfico. Se for maléfico, logicamente, isso vai ter um tipo de pressão negativa e não vai ser transferido à geração filial. Quando a partícula viral sair desse ciclo lisogênico para o ciclo lítico. Esse ciclo lisogênico é interessante que vocês tenham em mente que é um ciclo de latência, é um ciclo na qual não existe a menor possibilidade de haver propagação de qualquer tipo de material genético viral de uma bactéria para a outra, ok? No ciclo lisogênico, a bactéria simplesmente incorpora as informações virais e acaba mesclando no seu genoma bacteriano, ok? Então, essas são as duas formas de transdução que a gente verifica. A generalizada e a especializada. Generalizada, qualquer segmento de DNA. Especializada, segmentos específicos da molécula de DNA. Na transdução, eu preciso de um vírus para poder mediar o processo de mescla de materiais genéticos, ok? Bom, pessoal, qual que é a característica do genoma bacteriano? Ele é um cromossomo de DNA de fita circular, certo? Existem genes de cópia simples. E como eu tenho apenas uma cópia do gene, o material ele é classificado como haploide, certo? Se eu tivesse duas cópias desse material genético, ele seria classificado como diploide, como é verificado nas células eucarióticas. Como a gente tem aqui uma célula procariótica, uma cópia do material genético, a gente tem uma classificação haploide desse genoma bacteriano. Bom, existe também uma relação muito interessante para poder diferenciar o genoma bacteriano do genoma das células eucarióticas, pessoal. A metionina, que é o primeiro aminoácido que compõe as cadeias polipeptídicas das proteínas bacterianas, ela é formilada. Essa formilação na metionina das cadeias polipeptídicas difere das cadeias polipeptídicas de eucariotos. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem, certo? Esse aminoácido metionina sendo formilado. Estou destacando bem, porque essa é uma característica única dos procariotos, das células bacterianas. A gente não vai ver metionina formilada. Até ontem não tinha isso, tá, gente? Metionina formilada em células eucarióticas. Nos fungos, por exemplo. Nas células humanas, por exemplo. E os ribossomos, pessoal, as estruturas, as únicas organelas presentes nas células bacterianas, elas são também diferentes em relação às células eucarióticas. Os ribossomos eles são constituídos por duas subunidades, a subunidade 30S e a subunidade 50S. A gente tem uma subunidade menor e uma subunidade maior, que se juntam para formar uma estrutura que é conhecida como 70S. No caso dos
procariotos. Dos eucariotos é totalmente diferente, tá? A gente tem uma subunidade menor, que é a 40S, uma subunidade maior, que é a 60S, formando uma subunidade 80S, certo? Então, as estruturas ribossômicas procarióticas são também diferentes das estruturas que compõem o ribossomo dos eucariotos. Então, o ribossomo é a organela citoplasmática presente tanto em procariotos quanto em eucariotos, responsáveis pela síntese de cadeia polipeptídica, que depois vai sofrer um arranjo tridimensional para poder formar uma estrutura terciária ou quaternária, que vai formar as proteínas com estruturas específicas, seja estruturais, seja enzimáticas, ok? Bom, pessoal, a gente tem também relacionado ainda a esquemas de materiais genéticos os transposons. O que são transposons? São elementos genéticos móveis dentro da molécula do DNA, seja do genoma bacteriano, seja dos plasmídios. Então, a gente tem que ter estruturas, pessoal, que vai permitir que determinados genes saiam de uma determinada localidade do DNA e vá para outra. Isso permite também uma certa mesclas de genes, trazendo algum tipo de benefício para a bactéria. Geralmente, esses transposons trazem informações relacionadas à resistência múltipla de fármacos, à resistência múltipla de antibacterianos, certo? Ou também a chamada produção dos MDRs1, que são as proteínas canais, as chamadas bombas de refluxo. São aquelas proteínas que permitem a expulsão do antibacteriano assim que presente no citoplasma bacteriano, também conferindo certos mecanismos de resistências múltiplas a fármacos, principalmente macrolídeos, aminoglicosídeos, tem muitas resistências a antibacterianos que são mediados por esse processo de expulsão do citoplasma, que é mediado ou por plasmídio ou por transposons. Então, o que vocês têm que saber de transposon, pessoal? São elementos, são genes que se deslocam dentro da molécula do DNA, ou do cromossomo bacteriano, do genoma bacteriano, ou do plasmídio, ok? E há necessidade de elementos para poder mediar essa transferência, certo? Para poder estabilizar esses mecanismos de transferência, ok? Bom, pessoal, um modo para a gente poder também relacionar essa parte aqui da dinâmica do modo de vida dos micro-organismos, os micro-organismos eles precisam colonizar determinadas superfícies. Quando a gente tem um micro-organismo presente em uma determinada superfície, a gente fala de colonização. Não é a presença do micro-organismo que vai garantir um processo infeccioso, certo? A gente precisa primeiro do evento de colonização, ou seja, da fixação desses micro-organismos em determinados locais, em determinadas superfícies. E isso é permitido graças ao mecanismo de adesão desses micro-organismos à sua superfície, que é mediado pelas chamadas adesinas. Essas adesinas são proteínas que vão mediar a adesão dessas bactérias a uma determinada superfície, permitindo a sua colonização. No caso das gram-positivas, ela é mediada por meio de cápsulas polissacarídicas, que são estruturas externas à parede celular, que são mediadas também por proteínas de superfície que se encontram ancoradas à espessa parede celular das gram-positivas. E no caso das gram-negativas, a gente tem as proteínas de superfície, que são as proteínas não pilis, e a gente tem os pilis de adesão, que estão expressos nessas bactérias gram-negativas, que estão ancoradas na membrana externa, que é uma estrutura externa à parede celular bacteriana, ok? Bom, para haver colonização, a bactéria ela tem que encontrar um nicho favorável a ela, um nicho de estabelecimento, onde tem os nutrientes necessários para ela poder se estabelecer, aqueles macro e micronutrientes que a gente viu na aula passada. A gente tem que ter fontes de carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo. A gente tem que ter os fatores de crescimento representados pelas purinas, pirimidinas, vitaminas, que são aquelas substâncias que são requeridas em maior ou menor concentração, que são necessárias ao processo de crescimento e reprodução da célula bacteriana. Bom, logicamente, a partir do momento que ela encontra esse nicho nutricionalmente favorável, ele tem que vencer todos os mecanismos de defesas constitutivas do indivíduo. Aqui entra aqueles mecanismos de barreira física e química que o indivíduo tem. São aquelas substâncias químicas que são produzidas na pele do indivíduo,
o sistema, as proteínas do sistema complementos que são produzidos pelo fígado, que faz parte da resposta imune inata do indivíduo, escapar da fagocitose das células dendríticas que estão presentes na pele, que é a primeira barreira física que o micro-organismo encontra para poder adentrar camadas mais profundas do local onde ele está aderido, onde ele está colonizando. Para ele poder promover a infecção, pessoal, ele tem que subverter essas defesas constitutivas da imunidade inata do indivíduo, poder se multiplicar e se desenvolver. A partir do momento que uma bactéria ela se desenvolve, multiplica, subverte a ação do mecanismo inato ou até mesmo adquirido do indivíduo, a gente tem o processo infeccioso instalado, certo? Bom, ainda em relação a processos de elementos genéticos, pessoal, a gente tem que dar uma atenção especial também aos plasmídios. A gente, até um primeiro momento, a gente falou do genoma bacteriano, que contém genes que são vitais, são essenciais para a bactéria, certo? Agora, os plasmídios, ele contém genes que não são essenciais à estrutura bacteriana, à sua colonização, reprodução e nem desenvolvimento. A gente tem os plasmídios que trazem informações genéticas que vão trazer vantagem para as que possuem, certo? Geralmente, ele está relacionado com mecanismos de resistência a fármacos ou a mecanismos de resistência a substâncias presentes em agentes bactericidas, bacteriostáticos, esporocidas, agentes que promovem desinfecção, esterilização, antisepsia, certo? Enfim, são termos que a gente vai ver na aula subsequente, que atuam em diferentes estágios daquela curva de crescimento que a gente viu na aula passada, na fase lag, log, na fase estacionária de crescimento bacteriano, certo? Bom, então os plasmídios, qual que é a importância dele? São elementos genéticos que trazem informações de vantagem para a bactéria que a possui. E ela pode ser transferida de uma bactéria para outra, seja por meio de transformação, transdução ou conjugação. É uma via horizontal de transferência dessas informações. Bom, é necessário para a transferência desses plasmídios ter a chamada presença do fator F, né, que é o fator de fertilidade, a necessidade dos chamados plasmídios bacteriocinogênicos, que são plasmídios que codificam genes que vão produzir substâncias bactericidas, ou seja, ele vai matar bactérias nas adjacências, evitando dessa forma o processo de competição dos nutrientes daquele local na qual aquela bactéria está alocada. Essas substâncias são chamadas genericamente de bacteriocinas ou colicinas, certo? E existe também a possibilidade da presença dos chamados fatores de resistência, os chamados fatores R's, que são plasmídios que carregam os genes de informações de resistência a múltiplas substâncias, certo? Então, esses são os elementos presentes nos plasmídios. E a gente tem também que ter a presença dos RTFs, que são os fatores de transferências de resistência, que vai carregar genes de transferência, pessoal. Ele não vai trazer informação de resistência nenhuma para a bactéria. Ele simplesmente vai produzir enzimas e proteínas que são necessários para os processos de transferência de plasmídios de uma célula bacteriana para outra, seja por um processo de transferência por conjugação, transformação ou transdução. E a gente tem também os determinantes R's, que carregam os genes da resistência. Aí sim, aqui a gente vai ter a produção de proteínas, as bombas de efluxo, aqui a gente vai ter as enzimas que vão degradar determinados agentes bactericidas ou bacteriostáticos. Aqui a gente pode ter também as alterações nas PBPs, né, as proteínas de ligação das penicilinas, que são aquelas enzimas que mediam o segundo processo da produção lá da mureína, que a gente viu em aula subsequente, né, que são o conjunto enzimático responsável pela formação das ligações cruzadas lá da cadeia disacarídica das várias camadas de mureína que formam a parede celular bacteriana, que vai dar aquele reforço estrutural à parede celular bacteriana,
são as chamadas enzimas que vão permitir a criação dessas ligações de parede cruzada, certo? Que vai dar essa resistência a essa estrutura celular bacteriana. Existem alguns antibacterianos que simplesmente atuam inibindo a formação dessa ligação cruzada, fazendo com que haja a formação de uma parede celular fraca. No caso de haver uma mutação nessas proteínas de ligação, os antibacterianos vão ser totalmente inócuos e não vão exercer efeito nenhum e a bactéria continua se reproduzindo de uma forma estável, produzindo paredes celulares extremamente estáveis nas suas gerações filiais. Bom, pessoal, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. Esses slides é um roteiro do que vocês têm que estudar no livro-texto, de acordo com aquelas referências bibliográficas que eu passei para vocês no plano de ensino no primeiro dia de aula e que eu passei para vocês no e-mail da turma, certo? Então, não utilizar esse material aqui como única fonte de estudo, isso aqui é apenas um roteiro para vocês direcionarem o estudo no livro-texto. A gente vai reforçar com estudos dirigidos, a gente se possível, vai trabalhar algumas atividades avaliativas. Eu até já disponibilizei para vocês algumas atividades, alguns estudos dirigidos para poder estar reforçando o que já foi dado e o assunto trabalhado nessa aula, certo? A aula seguinte seria a respeito de agentes bactericidas, bacteriostáticos, a gente definir termos, tá? Eu não sei se eu vou fazer uma videoaula ou se vai ser uma live, enfim, ou se simplesmente eu vou disponibilizar alguns materiais e vocês, porventura, anotem as dúvidas, logicamente, para que no retorno das aulas presenciais a gente trabalhe em cima desses termos, ok? Bom, espero que esse material de estudo tenha sido útil a vocês. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.